Quando a gente fala em ganho de peso relacionado à idade em mulheres, a primeira coisa que vem à mente é menopausa, certo? Parece que é um interruptor que liga ali pelos 45, 50 anos. Mas e se eu te disser que a base para essa mudança começa a ser construída muito antes, quando a gente mal chegou nos 30? Pois é, essa é a crença popular e por muito tempo foi até o foco, sabe, de muitas abordagens médicas. Mas a ciência mais recente está mostrando que essa história é muito mais longa e começa bem mais cedo do que a gente imaginava. É um processo lento, gradual, quase silencioso. Exatamente por isso a gente vai mergulhar hoje num artigo super recente de 29 de dezembro de 2025 da rede de notícias da Mayo Clinic. Ele se baseia nas informações da doutora Daniela Hurto Andrade, que é endocrinologista especialista em obesidade. A nossa missão aqui é entender essa linha do tempo real, descobrir por que o processo começa tão cedo, como o nosso estilo de vida joga gasolina nesse fogo e, o mais importante, quais são as estratégias que a ciência aponta como realmente eficazes. E o ponto central aqui, que o artigo deixa muito claro, é que não se trata só de corrigir um problema quando ele aparece. É sobre mudar toda a nossa perspectiva, focando na prevenção e entendendo a biologia por trás de tudo, sabe? Pra gente parar de lutar contra o nosso próprio corpo. Ótimo. Então vamos direto ao ponto de partida, que é a grande revelação do artigo. O processo não começa na perimenopausa. Ele tem início, na verdade, no começo da vida adulta. Isso, para mim, já muda toda a conversa. Muda completamente. A doutora Hurtado explica o mecanismo biológico e é fascinante pela sutileza. O ponto-chave é que, por volta dos 30 anos, a nossa massa muscular começa a diminuir, naturalmente. É um processo chamado sarcopenia relacionado à idade. Não é algo que a gente nota no espelho de um ano para o outro. É uma perda, assim, bem gradual. Peraí, 30 anos? Isso é muito mais cedo do que a maioria das pessoas pensa. E essa perda de músculo, o que ela causa na prática? Qual é a conexão direta com o ganho de peso? A conexão é o nosso metabolismo. Músculos são tecidos metabolicamente muito ativos. Pensa neles como pequenos motores que estão sempre ligados, queimando calorias mesmo quando a gente está sentado no sofá. Quando a gente começa a perder massa muscular, é como se alguns desses motores fossem desligados. O resultado é que nosso metabolismo basal, a quantidade de energia que o corpo gasta em repouso, começa a diminuir. Faz todo sentido. É como se a marcha lenta do nosso corpo fosse ficando cada vez mais fraca. A gente continua comendo a mesma quantidade de comida que comia aos 25, mas agora o corpo não queima mais essa energia com a mesma eficiência. Exatamente essa analogia e essa desaceleração, que começa aos 30, cria o cenário perfeito para o ganho de peso. O que é fascinante, e o artigo ressalta isso, é como um processo biológico quase imperceptível que acontece décadas antes dos sintomas clássicos da menopausa já está preparando o terreno. Não é um evento súbito, é uma rampa longa e suave que começa a se inclinar muito cedo. Ok, então essa base biológica, essa mudança interna é o ponto de partida. Mas o artigo deixa claro que a história não para por aí, né? Parece que o mundo em que a gente vive hoje joga muita lenha nessa fogueira. Joga um galão de gasolina, na verdade. A doutora Hurtado descreve uma interação, assim, perigosa entre a nossa fisiologia em mudança e o nosso ambiente. É o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. Nosso corpo está se tornando biologicamente mais propenso a armazenar energia e o nosso ambiente moderno foi praticamente projetado para garantir que isso aconteça. E ela dá exemplos muito concretos disso. Primeiro, a onipresença de alimentos ultraprocessados. É comida rica em açúcar, gordura, supercalórica e que está disponível em qualquer esquina a qualquer hora. É muito mais fácil pegar um salgadinho do que preparar uma salada. E esses alimentos são projetados para serem hiperpalatáveis, ou seja, tão gostosos que é difícil parar de comer. Eles, enganam nossos sinais de saciedade, então não só consumimos mais calorias, como também consumimos calorias de baixa qualidade nutricional. O segundo ponto que ela menciona são as tecnologias que nos poupam esforço. Ela fala de escadas rolantes, elevadores, carros, controles remotos, coisas que parecem pequenas, mas que eliminam centenas de pequenas oportunidades de movimento que a gente tinha ao longo do dia. Uhum.
E essas pequenas coisas têm um impacto cumulativo gigantesco. O que antes era um gasto calórico obrigatório, subir lances de escada, caminhada ao ponto de ônibus, levantar para mudar o canal da TV, foi eliminado pela conveniência. Multiplica isso por 365 dias no ano, por 10, 20 anos. É uma quantidade enorme de atividade física que simplesmente desapareceu da nossa rotina. E o terceiro fator que eu acho que todo mundo vai se identificar é a dificuldade de se desconectar dos aparelhos eletrônicos. A gente vive grudado em telas. Isso não só nos mantém sentados por mais tempo, mas também rouba o tempo que poderíamos usar para nos exercitar. Quem nunca se pegou planejando ir para academia, mas acabou passando 1 hora rolando o feed do celular e perdeu a janela de tempo? Exato. O trabalho nos segue para casa pelo e-mail, o entretenimento está no streaming a um clique de distância. Esse comportamento sedentário prolongado é o golpe final. Então, se a gente conecta isso ao quadro geral, temos uma biologia que, a partir dos 30, nos faz gastar menos energia e um ambiente que nos empurra a consumir mais energia e a nos movermos cada vez menos. A luta contra o ganho de peso deixa de ser uma questão de força de vontade e passa a ser uma luta contra um sistema inteiro que está conspirando contra a nossa saúde. Ok, o cenário é desafiador. Mas a boa notícia é que, ao entender o problema, a gente pode começar a pensar em soluções. E o artigo foca muito em estratégias proativas. Se o processo começa cedo, a ação também precisa começar cedo. Qual é o primeiro passo, segundo a doutora Hurtado? O primeiro passo é a consciência. É simplesmente saber que isso está acontecendo. É mudar a mentalidade de vou lidar com o ganho de peso na menopausa para preciso proteger meu metabolismo agora nos meus 30 ou 40 anos. É uma mudança de tratamento para prevenção. Em vez de esperar o problema se instalar, a ideia é construir defesas com décadas de antecedência. E quais são essas defesas? O que o artigo recomenda na prática? Bom, a base de tudo, claro, é um estilo de vida saudável. A recomendação padrão, mas que aqui ganha um novo significado, é manter uma alimentação adequada e fazer pelo menos 150 minutos de exercício por semana. Mas o artigo traz uma dica prática que eu achei muito valiosa: monitorar o que e quanto se come. Não com a paranoia de contar cada caloria, mas com a curiosidade de entender os próprios sinais do corpo, sabe? Quando eu tô com fome de verdade, quando eu tô satisfeita. Isso ajuda a retomar o controle sobre a alimentação num mundo que nos empurra a comer sem pensar. E quando a gente fala em alimentação e exercício nesse contexto específico de perda muscular, existem recomendações mais direcionadas? Sim, e aqui o artigo fica muito específico e útil. Para combater a perda muscular, a doutora Hurtado destaca um nutriente crucial, a proteína. A proteína é literalmente o tijolo para construir e manter os músculos. Se o corpo não recebe proteína suficiente na dieta, especialmente quando está envelhecendo, ele não tem matéria-prima para preservar essa massa muscular tão importante. E quanto ao exercício? Imagino que não seja qualquer tipo de atividade, né? Exatamente. Embora qualquer movimento seja bom para o objetivo específico de preservar o metabolismo, a recomendação vai além do cardio tradicional. O foco principal deve ser o treino de força. O que isso significa na prática? Para alguém que talvez não seja fã de academia? É necessariamente levantar pesos pesados? Não necessariamente. Treino de força é qualquer atividade que coloca uma resistência contra os seus músculos para estimulá-los a crescer. Pode ser musculação com peso, sim, mas também pode ser pilates, exercícios com elásticos de resistência ou até mesmo usar o peso do próprio corpo, como em flexões e agachamentos. O importante é desafiar os músculos. Ela também menciona o HIIT, o treino intervalado de alta intensidade, como uma opção muito eficaz para estimular o metabolismo em menos tempo. E tem um ponto fundamental aqui sobre por que isso é tão importante, especialmente para quem tenta perder peso, certo? A questão do platô. Esse é um insight crucial do artigo. Quando alguém faz uma dieta restritiva, sem o suporte do treino de força e da proteína, o corpo perde peso, sim, mas não perde só gordura. Perde também uma quantidade significativa de massa muscular. E o que acontece? O metabolismo, que já estava desacelerando,
agora desacelera ainda mais. O que cria um ciclo vicioso terrível. A pessoa se esforça, come menos, mas o corpo dela se adapta queimando ainda menos calorias e a perda de peso para. Exatamente, esse é o famoso platô. A doutora Hurtado explica que é um dos principais motivos pelos quais as pessoas desistem. O corpo entra num modo de eficiência energética máxima. Por isso, manter os músculos com proteína e treino de força não é só uma questão de estética ou de ficar mais forte. É a estratégia central para garantir que o metabolismo continue funcionando e para que a perda de peso seja sustentável a longo prazo. Isso me leva a uma das partes mais chocantes e talvez libertadoras do artigo. A ideia de que, para muitas pessoas, mesmo fazendo tudo isso, dieta e exercícios sozinhos podem não ser o suficiente. Lógica poderosa por trás dessa dificuldade. Nosso corpo foi programado ao longo de milhões de anos para uma única coisa: sobreviver. E do ponto de vista evolutivo, perder peso é um sinal de perigo. Significa fome, escassez de recursos. Então, quando a gente começa uma dieta, o nosso cérebro interpreta isso como uma ameaça à nossa sobrevivência. Precisamente. O corpo não distingue uma dieta para o verão de um período de fome real. Ele só sabe que a entrada de energia diminuiu e ele ativa mecanismos de defesa extremamente poderosos para resistir. A doutora Hurtado usa uma expressão ótima. O cérebro pode se sobrepor aos seus pensamentos conscientes sobre a dieta. Como assim se sobrepor? Ele literalmente luta contra a nossa decisão de comer menos? Luta com todas as armas que tem. Ele aumenta a produção de hormônios da fome, como a grelina. Ele diminui os hormônios da saciedade. Ele torna a comida, especialmente a calórica, muito mais atraente e recompensadora. O artigo, basicamente diz que assim que a pessoa começa a pensar em perder peso, o cérebro já se sobrepõe. Não, você na verdade está com fome, então vai comer o quanto for necessário para garantir que não perca peso. É uma resposta biológica avassaladora. Nossa, isso é impressionante, porque muda completamente a narrativa cultural da culpa. A ideia de que se alguém recupera o peso perdido é porque não teve força de vontade. O artigo está dizendo que, na verdade, a biologia da pessoa venceu a psicologia dela. Exatamente. A recuperação de peso após uma dieta não é, na maioria dos casos, uma falha moral. É o resultado esperado de um sistema biológico complexo fazendo o seu trabalho, que é manter o corpo em equilíbrio, o chamado set point. E o artigo é muito claro. Para uma parcela significativa da população, especialmente para quem já lida com sobrepeso ou obesidade, apenas as mudanças no estilo de vida não vão ser suficientes para vencer essa resistência biológica tão forte. O que nos leva, então, para a parte final da nossa análise. Se a base do estilo de vida não é suficiente para todo mundo, o que mais existe? Quais são as outras ferramentas que a medicina oferece hoje? O artigo apresenta as opções adicionais que a doutora Hurtado menciona para pessoas que precisam de mais suporte. Ela lista, por exemplo, os medicamentos para perda de peso, que evoluíram muito e hoje atuam justamente nesses mecanismos cerebrais de fome e saciedade, para ajudar a recalibrar o sistema. E além dos medicamentos, Ela também cita procedimentos bariátricos endoscópicos, que são menos invasivos, e a cirurgia bariátrica para casos mais severos. E algo que achei muito interessante, que mostra uma abordagem mais completa, o suporte de fisioterapia e terapia ocupacional. Isso é para ajudar pessoas que talvez já tenham dores nas articulações, outras limitações, a encontrar maneiras seguras de se movimentar. Não é só vá se exercitar, é vamos encontrar juntos uma forma de você se exercitar. Mas de tudo isso, parece que a mudança mais profunda que o artigo propõe não é uma pílula ou uma cirurgia, mas sim... Uma mudança de mentalidade. Sem dúvida. Esse é o ponto mais transformador. A doutora Hurtado defende que a conversa sobre o controle de peso precisa começar cedo, por volta dos 40 anos ou antes, e que a gente precisa enquadrar a obesidade pelo que ela é cientificamente, uma doença crônica, que é uma mudança radical. A sociedade em geral ainda trata o excesso de peso como uma questão de aparência, de preguiça, de falta de caráter. Exato. E essa visão gera culpa e vergonha, que são as maiores barreiras para que alguém procure ajuda. O artigo parafraseia a doutora Hurtado dizendo que,
Quando um médico inicia a conversa com a mensagem de que a obesidade é uma doença, isso pode levar o paciente a pensar, ok, então a gente está falando de algo que não é 100% minha culpa, que tem uma base biológica. Essa frase, não é minha culpa, pode ser revolucionária para alguém que passou a vida inteira se culpando. É libertador. Quando você encara o excesso de peso da mesma forma que encara a hipertensão ou diabetes como uma condição médica complexa que precisa de gerenciamento contínuo com múltiplas ferramentas, tudo muda. Remove a vergonha e abre a porta para um tratamento eficaz e respeitoso. E como o artigo salienta, essa mudança de perspectiva tem um impacto direto e positivo nos resultados. Uau, foi uma análise bem densa. Vamos tentar amarrar os pontos principais. Primeiro, o ponto de partida surpreendente. O ganho de peso feminino não começa na menopausa, mas sim com a perda gradual de músculos por volta dos 30 anos, que desacelera o nosso metabolismo. Isso mesmo. Segundo, o nosso ambiente moderno, com a abundância de ultraprocessados e um estilo de vida cada vez mais sedentário, age como um acelerador poderoso dessa tendência. Terceiro, a prevenção que começa cedo é a chave. E essa prevenção tem 2 pilares. Garantir uma ingestão adequada de proteínas e focar em treino de força para proteger nossos músculos. Exato, proteger o motor do metabolismo. Quarto, e este é um ponto crucial, nosso corpo é biologicamente programado para resistir à perda de peso. Para muitas pessoas, só dieta e exercício não serão suficientes. E por fim, a mudança mais importante talvez seja de mentalidade. Tratar a obesidade como uma doença crônica, não como uma falha moral. Isso tira a culpa da equação e abre caminho para tratamentos mais eficazes. Exato. O artigo foca muito nessa comunicação e na importância da intervenção precoce. E isso me deixa com um pensamento final para a gente refletir. O artigo fala da conversa dentro do consultório médico. Mas e se nós, como sociedade, começássemos a entender o ganho de peso não como uma questão de aparência ou de força de vontade, mas como essa interação complexa entre a nossa biologia, que começa a mudar aos 30, e um ambiente que nos desafia a cada passo? Como isso poderia transformar as nossas conversas diárias sobre saúde, corpo, bem-estar e o próprio processo de envelhecer?